a escola de Frankfurt e a sua influência. O que eu posso dizer para começar é que todo o pensamento, ou quase todo o pensamento marxista que domina a sociedade, deve-se à escola de Frankfurt, tá bom? Deve-se à escola de Frankfurt. Porque foi ela que trouxe as ideias daquilo que pode se chamar de um neomarxismo, um marxismo revigorado. Mas para entender, vamos entender a história inteira, para compreender como é que as coisas se deram, tá bom? Quando quem é um pouquinho mais velho, viveu naquelas épocas dos anos 80 e acompanhou a queda do Muro de Berlim, todo mundo tinha uma certeza naquele momento: o comunismo acabou aqui. É a falência do comunismo. Não há mais comunismo. Caiu o muro, se dissolveram aqueles países do leste europeu, caiu a União Soviética. Bom, o comunismo morreu. No entanto, o que aconteceu? Isso foi nos anos 80, certo? Quando caiu o Muro de Berlim. O que aconteceu depois? Simplesmente o comunismo não morreu. Mas apareceu revigorado mais à frente, principalmente aí no século XXI, o socialismo do século XXI. Ele em nenhum momento ele não morreu e ressuscitou, não. Ele apenas parecia que tinha morrido, e no século XXI aparece totalmente revigorado. As pessoas esperavam que, com a queda do muro, todo aquele espírito comunista, junto com as ideias e a ideologia comunista, fossem embora, tá? Sumissem. Agora, o que as pessoas não esperavam é que o espírito do marxismo, em vez de sumir, se espalhasse ainda mais. E foi exatamente o que aconteceu. O comunismo, que parecia decrépito no final dos anos 80, porque essa era a ideia que se tinha do comunismo naquela época. As pessoas naquela época olhavam a União Soviética como um lugar falido. Falido. Se você for comparar com os anos 80 americanos, né? Aquela ideia de liberdade econômica, liberdade de maneira geral, que todo mundo repetia nos anos 80, a União Soviética era um mundo à parte, assim, um mundo retrógrado. E a queda do muro parecia assim quase que natural, quase que natural. Então o comunismo parecia que realmente tinha acabado de vez ali. Não há, se você pegar os intelectuais da época, os políticos da época, todos eles realmente tendiam a ver o fim do comunismo e quase como a vitória final daquilo que se chama capitalismo. Só que bastou acompanhar um pouquinho a história e nós já percebemos o seguinte: não foi nada disso que aconteceu. Se nós acompanharmos a sociedade, se nós acompanharmos os meios intelectuais, os meios políticos, o que nós percebemos é que depois daquilo ali, parece que o socialismo dominou tudo no final das contas. Aquilo que parecia ser o fim, na verdade, era um começo. E o comunismo, ou pelo menos o socialismo, que é nada mais nada menos do que a antessala do comunismo, aparece muito vivo e até mais forte do que antes. E ele se revigorou de tal maneira que passou a ser o pensamento dominante do mundo, inclusive nos Estados Unidos. O que nós temos nos Estados Unidos hoje, por exemplo? Um pensamento cada vez mais esquerdista. Há movimentos de esquerda hoje nos Estados Unidos fazendo coisas impensáveis antes, e governantes de esquerda fazendo coisas impensáveis antes.
Como isso aconteceu? Como isso se deu? Bom, eu repito que boa parte da influência e do poder disso veio da Escola de Frankfurt. Mas o que foi a Escola de Frankfurt? E por que ela teve tanta influência? Bom, a Escola de Frankfurt nasce na década de 20. Oficialmente nasceu ali como um instituto para-acadêmico de estudos sociais. A ideia ali era criar uma escola, um instituto de estudos, de pesquisas, que mantivesse um certo rigor acadêmico, mas sem precisar é, passar por todas aquelas exigências acadêmicas, né? Mantinha um certo rigor de estudo e de pesquisa, mas sem passar pela burocracia acadêmica, né? Então foi um instituto criado por alguns intelectuais e pela iniciativa específica de Felix Well, que teve ali seu pai ajudando financeiramente, colocando dinheiro para que o instituto pudesse começar. Todos os membros do Instituto de Estudos Sociais, chamada Escola de Frankfurt, ali na Alemanha, em Frankfurt. Veja, estamos falando da década de 20. Alemanha pós-guerra, Primeira Guerra Mundial, Alemanha cheia de problemas, pré-nazismo, né? Nazismo vai acontecer na década de 30, então antes do nazismo. Os membros do Instituto eram todos marxistas e todos judeus. Todos marxistas e todos judeus. Tanto que o Instituto quase se chamou Instituto para o Marxismo. Ele ia se chamar Instituto para o Marxismo. Mas aí discutiram, acharam que era melhor não, então ficou Instituto para os Estudos Sociais, mas era para se chamar Instituto para o Marxismo. Então eram todos marxistas. Inclusive, no discurso de inauguração, o primeiro presidente, o Grunsberg, declarou que o marxismo era o método científico do Instituto. Então, veja, foi um instituto criado com fundamento, base marxista, por marxistas. Isso é a Escola de Frankfurt. Então, o objetivo, só que qual era o objetivo da Escola de Frankfurt? Era, na verdade, fazer um reexame das doutrinas marxistas. Porque os seus membros ali, aqueles que participaram da formação da Escola de Frankfurt, eram, na maioria, pessoas intelectuais e um tanto céticos com a experiência soviética. E um tanto críticos em relação ao que nós chamamos de marxismo ortodoxo. Eram todos marxistas, mas de um tipo bem mais liberal, que já não acreditavam tanto na ditadura do proletariado. E aí, quando, na década de 30, o Horkheimer assume a liderança da Escola de Frankfurt, a própria forma do Instituto abordar as situações mudou bastante. Na primeira década, a gente pode dizer que a preocupação principal era em relação à subestrutura econômica da sociedade. Ainda era uma visão bem marxista, né? Bem mais na linha ali dos estudos econômicos de Marx. Com a virada inspirada ali por Horkheimer, a preocupação da Escola de Frankfurt passou a ser um tanto mais cultural e filosófica. O que fez com que as abordagens da Escola de Frankfurt alcançassem, tivessem um alcance muito maior. E assim eles começaram a estudar. Eles começaram a receber alguns financiamentos, algumas encomendas de estudo. E eles fizeram alguns estudos assim interessantes sobre a sociedade e sobre a cultura, né? Um papel importante nisso teve Theodor Adorno, que faz parte, é um dos nomes principais. Nós pudéssemos colocar 3 nomes principais da Escola de Frankfurt. Frankfurt seria Horkheimer, que era um
era um filósofo, um bom filósofo, aliás, Horkheim. Adorno, que era mais um filósofo cultural, ele tinha uma predileção pela música, algumas ideias musicais. E o outro que vai aparecer depois é o Herbert Marcuse, que ele realmente teve influência sobre o pensamento ocidental. Mas vamos por partes. Então eram todos judeus, marxistas. Entramos na década de 30, inicia-se o nazismo na Alemanha. Bom, o nazismo faz a conhecida, né, perseguição tanto a comunistas como a judeus. Na escola de Frankfurt eram todos comunistas e todos judeus. Certo? O que aconteceu? Claro que eles iam sofrer perseguição. Então, a escola de Frankfurt precisou sair da Alemanha. Né? Primeiro, a escola de Frankfurt foi para a Suíça, né? Foi para Paris, Suíça, e acabou desembocando nos Estados Unidos. E é nos Estados Unidos que as ideias de Frankfurt começam a ser recepcionadas pelo grande público. Porque ali, né, começa-se a ter um interesse, começa a ter as traduções, porque ele escreveu apenas em alemão, começa a ter as traduções para o inglês, e ali começa a moldar a mentalidade da nova esquerda norte-americana. Principalmente por causa das ideias de Herbert Marcuse. Herbert Marcuse, que falou muito sobre questões de tolerância, né? Herbert Marcuse tinha uma ideia muito interessante sobre tolerância, interessante e muito sacana, né? Que nós deveríamos ser, resumindo, né? Nós deveríamos ser tolerantes, exceto com aqueles que são intolerantes. Quem são intolerantes? São os inimigos de Marcuse. Então, ele, falando de tolerância, ele acabava autorizando a intolerância contra os inimigos. E é mais ou menos o que a esquerda faz hoje. Toda essa ideia de política identitária, de gênero, de politicamente correto, de tolerância, todas essas coisas que nós vemos, essas ideias que nós vemos permeando a mentalidade da esquerda ocidental atual, todas elas vêm ali da escola de Frankfurt. E é interessante porque a escola de Frankfurt, no tempo do nazismo, fez muitos estudos interessantes sobre o que eles chamam de totalitarismo, autoritarismo, o Estado autoritário, sobre o capitalismo de Estado e tudo isso. E eles fizeram muitas críticas a esse governo totalitário. E é muito interessante isso, e é isso que eu quero que vocês entendam sobre a influência de Frankfurt, é que os intelectuais de Frankfurt, eles falavam de uma maneira como se parece até que a União Soviética não existia. Parece até que Stalin não existia. E parece até que eles mesmos não eram comunistas, não eram marxistas. Eles se apresentavam como pessoas muito liberais, em vários sentidos. E criticavam, inclusive, o Estado autoritário, o Estado papai, né? Eles tinham vários estudos nesse sentido, o que foi fazendo com que as ideias deles fossem penetrando na sociedade. E foi essa forma de abordar que fez com que exatamente a escola de Frankfurt salvasse o comunismo. Porque, principalmente depois que ela se mudou para os Estados Unidos, ela conseguiu difundir as suas ideias de maneira que essas ideias penetrassem profundamente no imaginário das pessoas e na cultura americana. Tá? E por que eles conseguiram isso? Veja bem, porque com essa postura que eles tinham de não se vincular ao comunismo ortodoxo, de não se vincular à maneira ortodoxa de ver o marxismo, mas sem negar o marxismo, sem nunca negar o marxismo,
Então eles conseguiram duas coisas. Eles conseguiram preservar o ideal marxista. Eles conseguiram preservar o ideal marxista, que é o ideal de um novo mundo, de um mundo diferente, contra o conservadorismo, contra o reacionarismo, contra o tradicionalismo. Eles conseguiram preservar isso. Sem precisar, só que sem precisar se ater ao dogmatismo comunista. Então ele conseguiu preservar o ideal marxista sem ferir os seus fundamentos, mas pelo contrário, dando um novo ânimo para o comunismo, libertando o comunismo das amarras que não permitiam que o comunismo se expandisse. Por quê? O comunismo ortodoxo soviético, ele chegou no momento que ele já não conseguia mais se expandir como ideia, né? Ele chegou num ponto que, por causa do seu dogmatismo, porque o comunismo soviético é muito dogmático, é um sistema hermético, um sistema realmente doutrinário. Então chegou um momento que, principalmente fora do Oriente, ele não conseguia mais expandir, ele batia de frente com uma vida de prosperidade, uma vida até burguesa que os ocidentais viviam. Exatamente como, por exemplo, esses intelectuais de Frankfurt. Eles eram pessoas, quase todas de posse, de famílias bem de boa vida, né? Todos judeus, todos comerciantes e tal. Então, veja, o dogmatismo soviético não conseguia mais ingressar nessas esferas da sociedade, né? E, com isso, ficava limitado. Aí, coloca de novo para mim, Paulo, por favor, que apareceu na tela agora. Aí você coloca assim, igual ao suposto Partido Novo. Sim, tem uma semelhança. Tem suas diferenças, né? Mas no fundo, na prática, você vai ver uma semelhança, né? Pessoas que se dizem liberais, às vezes são liberais na parte da economia, são liberais na questão cultural, né? Mas no fundo, mantém ali o ideal revolucionário, o ideal de um novo mundo, o ideal contra o mundo conservador e contra aqueles que querem resgatar ou manter os costumes e as ideias que sempre estiveram aí. Então, essa dificuldade de expansão do comunismo era sentida de verdade. E principalmente depois da Primeira e Segunda Internacionais, o regime se estabeleceu, se fechou mais ainda. Então, a ideia comunista daquele período era uma ideia que era desapegada do resto da humanidade. Quando a gente pensava em comunista, a gente pensava naquelas pessoas estranhas, que numa terra estranha, com ideias ainda mais estranhas. Se pensava assim, quem são os comunistas? Só tem uma pessoa estranha que vive lá do outro lado do mundo. Era mais ou menos isso, né? Quando você pensa assim, a Coreia do Norte, você não tem mais ou menos essa noção de pessoas que vivem do outro lado, gente meio estranha, com as ideias meio estranhas, num mundo estranho? Pô, era assim que a gente pensava a União Soviética. Então, quando vem esses judeus marxistas da escola de Frankfurt, como Horkheimer, Adorno, Marcuse, Walter Benjamin, e outros, com ideias abertas, mais novas, mais frescas, sem deixar de ser comunistas, sem deixar de ser marxistas, isso dá um ar para o marxismo. Começa a se perceber que o marxismo ele poderia ser algo mais e algo diferente daquilo que era proposto pela União Soviética. Tanto que os marxistas ortodoxos, eles viam com maus olhos os intelectuais de Frankfurt. Mas qual foi a grande façanha da escola de Frankfurt? Foi exatamente trazer o marxismo para uma possibilidade real das pessoas que viviam no Ocidente. A escola de Frankfurt
Frankfurt tornou para a mente ocidental o marxismo como algo mais palatável, como algo mais agradável e até como algo mais desejável. Vocês começam a entender por que funcionou bem essa ideia de Frankfurt, essas ideias da escola de Frankfurt? Funcionou bem exatamente porque trouxe um frescor para um comunismo que já parecia decrépito. E por que é importante nós entendermos isso, gente? Porque às vezes nós ficamos batendo de frente contra um comunismo que não é o comunismo que aparece na nossa frente de verdade. Nós ficamos batendo de frente, às vezes, com uma ideia de comunismo que já foi rechaçada lá nos anos 30, nos anos 20 até. O comunismo ele já nasce, né, a experiência soviética já nasce sendo contestada por ela mesma. É a sequência, né, dialética típica do comunismo. E se nós não entendemos isso, o que acontece? Nós ficamos batendo ali com algo que não é real. E aí parece aquele que combate esse comunismo que parece que é antiquado, que é ortodoxo, esse que combate parece ele antiquado. Ah, você está brigando com moinhos de vento, com coisas ultrapassadas. Então é muito importante entender essa sagacidade. E parece, a impressão que eu tenho é que desde o começo a ideia da escola de Frankfurt sempre foi essa. Sabe por quê? Porque eles sempre tomaram muito cuidado de não se vincular a movimentos políticos de fato. Sempre eles tomaram muito cuidado. A preocupação deles sempre foi fazer com que o marxismo se tornasse exatamente uma cultura. E sendo uma cultura, pudesse penetrar com mais força na sociedade. Quem já ouviu o professor Olavo falando sobre isso, ele sempre cita uma frase que é assim, mais ou menos assim: nada existe na sociedade que antes não estivesse também na sua literatura. Quando ele fala literatura, ele está falando não apenas de romance, não apenas de ficção. Literatura no sentido amplo, é na filosofia, é nas discussões acadêmicas, é na intelectualidade. E parece que o pessoal da escola de Frankfurt tinha exatamente essa ideia. Vamos trabalhar a cultura, vamos formatar a cultura. Depois, se nós conseguirmos influenciar a cultura, automaticamente isso vai acabar penetrando na sociedade. E foi exatamente isso que aconteceu. Esse sucesso das ideias frankfurtianas se deram por diversos motivos. O primeiro deles foi qual? Primeiro, acontece por conta dessa opção antidogmática do marxismo. Eles criticavam muito fortemente a forma como os intelectuais, como os pensadores marxistas ortodoxos conduziam a sua maneira de pensar. Então eles promoveram um pensamento mais flexível das ideias marxistas.